Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós escutamos outro dia o relato da conversão de São Paulo. São Paulo, pouco a pouco, vai se entrosando com os outros discípulos, com os apóstolos, e hoje nós escutamos o primeiro discurso de Paulo. Nós vamos escutar nos próximos dias esse discurso. Aqui nós escutamos a primeira parte, em que Paulo faz questão de citar o Antigo Testamento. Paulo foi um grande missionário. Ele não parava. Paulo foi um grande itinerante. Ele ia de cidades em cidades evangelizando. Nós temos um ditado aqui em português que diz que água parada dá mosquito da dengue. Se nós paramos, dá doenças. Se nós ficamos presos até dentro de casa, também dá doenças. A igreja está sempre em movimento. E, sobretudo agora, nos Atos dos Apóstolos que nós estamos acompanhando, a igreja sempre em saída. Paulo sempre em movimento. Depois nós vamos acompanhar a grande aventura que é ser cristão. Paulo pega navios, pega barcos, afunda, é apedrejado, querem matar, vai de cidade em cidade. Ser discípulo, irmãos, ser cristãos, é uma aventura bela, linda, maravilhosa. E essa aventura viveu uma outra jovem, que viveu pouco tempo aqui na terra, Santa Catarina de Sena. Uma jovem que nasceu na Itália. Sena é uma cidade da Itália, e viveu num tempo muito difícil na história da igreja, na Idade Média, no século XIV, de muitas perseguições, muitos problemas internos dentro da igreja, e o Senhor concedeu a Santa Catarina, como a Paulo, um amor muito grande à igreja. A oração coleta, a oração que nós rezamos no início da missa, dizia: Senhor, que concedestes a Santa Catarina um amor que inflamava pela paixão e pela igreja. Um amor que inflama, é um amor que tem fogo, um amor que esquenta. E agora que nós estamos vendo um tempo de perseguição, tempos difíceis, o amor de muitos se esfriou. E hoje nós temos que pedir a Santa Catarina, uma jovem, que conceda a todos nós amor, a paixão de Cristo e amor à igreja.
Durante os 30 primeiros anos de vida de Catarina, ela morreu com 34 anos de idade, somente, muito jovem. Santa Catarina só aprendeu a escrever e a ler com 30 anos de idade. Era analfabeta. Esse é um detalhe da vida de Santa Catarina muito importante, porque a vida de Santa Catarina foi marcada por escrever. Escreveu livros, cartas, depois de 30 anos. Deus a concedeu esse dom a Santa Catarina, de uma forma mística. Escreveu cartas para reis, para cardeais, inclusive para papas. Tem um período difícil na igreja em que o Papa não viveu em Roma. A sede da igreja está em Roma. Nós podemos acompanhar também, a igreja nasceu em Israel, em Jerusalém, depois se espalhou e chegou até a capital do império, em Roma. Por que a igreja está em Roma e não em Israel? Porque a época era o império e ali se estabeleceu Pedro e Paulo, saindo para evangelizar, não ficando parado, não ficando dentro de casa, saindo para evangelizar, correndo o risco de ficar doente, de morrer, chegou até Roma. Pedro e Paulo, os grandes apóstolos, morreram em Roma. E na capital, em Roma, capital do império, sobretudo, ali reside o nosso Papa. Mas durante esse período de Santa Catarina, de muitas perseguições, o Papa saiu de Roma e foi morar em Avignon, Papa Gregório XI. E foi uma grande surpresa, porque onde que vive o Papa? Em Roma, é a sede. E todos pressionavam que o Papa deveria voltar para Roma, mas ele não tinha coragem de voltar, tinha medo também. Até que uma jovenzinha, uma mulher corajosa, inflamada de amor pela igreja, escreveu para o Papa, com muita coragem. Diz que Santa Catarina tinha um temperamento muito forte, corajoso, e falou: Papa, o Senhor, sua santidade, tem que voltar para Roma. E o Papa escutou uma leiga. Aqui é um pormenor da vida de Santa Catarina. Santa Catarina não era freira, era leiga, que escolheu por opção fazer parte da terceira ordem das dominicanas. Tem toda uma explicação, agora não convém. Tem os padres, os religiosos, e dentro os padres diocesanos e os padres religiosos, freiras religiosas também. E na ordem religiosa tem a primeira ordem, que são dos padres, a segunda ordem, que são as freiras, e a terceira ordem, que são os leigos. E Santa Catarina fazia parte da terceira ordem dos leigos, que consagrou toda a sua virgindade, a sua sexualidade, a sua juventude ao Senhor. Mas não era freira, era celibatária. E essa jovem lutou pela unidade da igreja, lutou pela paz na igreja, e depois morreu doente, enferma, cuidando de muitos doentes. No período da igreja, no período da humanidade, que não tinha todos os cuidados médicos que nós temos hoje, e morreu santamente. Uma leiga. Ontem nós celebramos Santa Giana, uma leiga, mãe. Hoje, uma jovem leiga, que mudou a história da igreja, influenciou um Papa. Imagina vocês, para ver a importância também dos leigos, para ver a importância das mulheres, como a mulher é fundamental na participação na igreja, uma mulher que serviu a igreja, e é esse serviço que fala hoje o Evangelho. Estamos aqui no Evangelho, no capítulo 13 de São João, e o contexto de todo esse Evangelho é o contexto do lava-pés. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: faz o seu discurso de servir. Nós tivemos oportunidade, faz pouco tempo, de celebrar a missa da Ceia do Senhor, que agora, no tempo de pandemia, desde o ano passado, esse ano não tem esse rito do lava-pés. Mas sabe como é que era o rito do lava-pés que os judeus faziam? Primeiro, eles eram viajantes,
os judeus. No tempo de Jesus, não tinha carro. Eles andavam muito. E na casa tinha um escravo para lavar os pés dos viajantes. Quando chegava um viajante, chegava um peregrino, o escravo, um funcionário, chegava e lavava os pés. Lavar os pés é um sinal de serviço. E Cristo, que sendo Deus, se fez homem. Ele se fez o último. O último. Quem é o último aqui na comunidade? Não sei. Quem é o primeiro? Não sei. Nós queremos sempre lutar pelo primeiro lugar. Quem aparece mais. Quem é o mais importante? Aquele que serve. O último. Aquele que não é ninguém. Aquele que não é ninguém, Cristo se coloca naquela posição para vocês entenderem. Eu vou rebaixar aqui um pouco o evangelho. Quem quer aqui, talvez, fazer um serviço quando vem o cardeal do Orani? Opa, eu sou o primeiro a apontar. Que vem o cardeal, que missa importante. Agora, quem é aquele que quer fazer o último serviço que ninguém vai ver? Um exemplo? Lavar o banheiro. Quem é que vai lavar o banheiro? E Cristo hoje se coloca na última posição. O último dos últimos. Lava os pés dos discípulos. Inclusive, lava o pé daquele que iria trair, de Judas. Não só Judas traiu, todos traíram. E Cristo lava os nossos pés hoje. Aqui é impressionante, isso me toca, quando Cristo diz: eu conheço aqueles que escolhi. Cristo conhece a cada um de nós. Cristo, sabendo que nós vamos trair, Cristo, sabendo que nós vamos pecar, Ele nos escolhe. Que mistério, irmãos, da eleição de Deus. Nós sendo pecadores, Cristo, sabendo que nós podemos trair Ele nos escolhe, nos conhece e lava os nossos pés. Lavar os pés tem esse significado de serviço, e lavar os pés também tem o significado de perdão. É o que Cristo faz hoje, lavando os pés dos discípulos. Eu te perdoo, Pedro, eu sei que você vai me trair. Eu te perdoo, André, eu sei que você vai me trair. Cristo lava os nossos pés hoje. No ano passado, na missa do lava-pés, eu convidei as famílias a fazerem esse rito em casa. O marido lavar os pés da esposa. Alguns fizeram esse rito, chegaram depois alguns comentários, algumas experiências. A mulher lavar os pés do marido. Você não quer lavar o pé do teu marido, você quer cortar o pé do teu marido. Mas Cristo te convida hoje, humildemente, a lavar os pés do teu esposo, a lavar os pés da tua esposa, um sinal de serviço, você está para servir. Eu já vi uma fotografia em uma cena de casamento. Quero inventar muito na cena de casamento. Entra o Shurek, entra não sei quem, entra tanta coisa no casamento, mas um sinal tão lindo que eu vi no casamento. O noivo lavou os pés da noiva. Isso é o casamento. Lavar os pés. O homem está a serviço da mulher. A mulher está a serviço do homem. E com sinal de perdão. Porque se não tem perdão no matrimônio, se não tem perdão na igreja, se não tem perdão nos nossos relacionamentos, não existe mais igreja. Cristo fez isso conosco. Cristo, quando termina o lava-pés, Ele fala: vocês entenderam tudo isso que eu fiz? Fazei o mesmo. Que hoje o Senhor nos dê a coragem dos apóstolos, que não ficaram trancados em casa, saíram, correndo o risco de tudo, para anunciar o Evangelho. Não sejamos uma igreja fechada, uma igreja literalmente em saída. Peçamos o amor que inflamou Santa Catarina. Aqui eu faço um parêntese da vida de Santa Catarina. Santa Catarina teve 25 irmãos. Ela foi a 23ª irmã. Se os pais de Santa Catarina
como muitos hoje pensam, eu só quero ter 2 filhos, nós não teríamos uma Catarina da vida. Os pais poderiam falar, não, vamos ter só 20. Não ia nascer Santa Catarina. E aqui, uma historinha, diz que no juízo final, Deus vai perguntar, casal fulano de tal, cadê o padre filho que eu te dei? O Senhor me deu um filho padre? É verdade, eu queria te dar um filho padre, mas você não quis ter filho. Casal fulano de tal, cadê o filho advogado que eu te dei? Filho advogado? Mas eu não tenho filho advogado. Eu ia te dar um filho advogado, mas você não quis. Celebrar Santa Catarina significa também celebrar o dom da vida. E que o Senhor nos conceda hoje, irmãos, o dom do serviço. Está aberto à vida é um serviço. E que o Senhor nos conceda hoje, como Cristo, lavar os pés uns dos outros, em sinal de serviço, em sinal de perdão.